Voltamos para a última parte do Band Entrevista. Hoje estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais daqui do DF, Flávio Werneck. Flávio, como o sindicato vê essa intervenção federal no Rio de Janeiro? De que forma a Polícia Federal também está contribuindo nessa intervenção? Na verdade, a gente foi chamado a contribuir na parte de inteligência. Os policiais federais já estão trabalhando na parte de inteligência e levantamento das organizações criminosas no Rio de Janeiro. Essa é a nossa contribuição na intervenção. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com a intervenção federal, porque a gente sabe da necessidade, o Rio de Janeiro vive um clima de exceção, assim como algumas outras capitais do Brasil, não só o Rio de Janeiro. A gente pode citar aí Fortaleza, como Nordeste, o Nordeste, tem várias capitais que estão com um índice de violência muito alto. Até maiores, né? Até maiores do que o Rio de Janeiro. Então, a gente vê com muita preocupação e vê a necessidade da intervenção. Mas a intervenção ela tem que vir com um planejamento. Um planejamento a curto, médio e longo prazo. Segurança pública precisa de um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Então, a gente precisa tirar a dor da população. A população estava sentindo... Como um paliativo. Como né? um remédio, né? Remédio. Em que você está tirando a dor, mas você precisa entrar com antibiótico. Para fazer o comparativo que a gente está brincando aqui, você precisa entrar com antibiótico. E qual seria o antibiótico? Mudar essa estrutura, porque senão lá em dezembro, o que eu vou devolver para a população do Rio de Janeiro? A mesma estrutura de polícias militar e civil, e aí abrindo um parênteses, gente, existem excelentes policiais civis e militares no Rio de Janeiro. Com certeza. Só que a estrutura que lhes é dada de trabalho é uma péssima estrutura de trabalho, inclusive estrutura para ele conseguir viver de forma honesta, digna. Ou seja, o salário baixo. Exatamente. A pessoa está ali vivendo como se fosse numa guerra o tempo todo, diariamente, o tempo todo colocando em colocando em risco a vida dela para para ser mal remunerado, né, para não ser valorizado. Então Exatamente. é todo esse contexto que tem que tem um contexto muito maior e você vai devolver isso para o Rio de Janeiro. Vai sair a intervenção federal, você vai ter a Polícia Militar da mesma forma, a Polícia Civil da mesma forma, o Ministério Público do Rio de Janeiro da mesma forma, o Judiciário da mesma forma e a execução penal, seja de menores, seja de maiores da mesma forma. E aí já vem a primeira crítica mais firme à intervenção. Retiraram e deixaram de fora da intervenção federal os menores infratores, falando que menor infrator não fazia parte da segurança pública. Mas até 21 anos, se um menor cometeu o crime aos 16, ele pode ficar internado até os 21. Então você pode ter líderes de organização criminosa dentro do sistema socioeducativo e que é segurança pública, gente. Claro. A gente não tem como retirar o sistema socioeducativo e falar não é segurança pública. Tinha que estar dentro da intervenção federal também. Então, a gente vê essa intervenção federal e a Polícia Federal vem contribuindo, inclusive nas investigações, na perícia da morte da vereadora e toda essa situação da Marielle. Assassinada, isso. Ela e o motorista, ela né, e o motorista, Anderson Gomes. Né, o Anderson. Vocês também estão contribuindo? Isso, a Polícia Federal ela vem fazendo a contribuição no processo de inteligência e perícia nesse caso específico também. Então, a gente vem dando a contribuição, a gente acha que é necessária a intervenção por conta dessa situação totalmente fora da normalidade, totalmente fora do ordinário dentro de uma convivência harmônica de uma cidade que uma cidade precisa, mas a gente também vê com muita preocupação como a gente vai devolver isso para o cidadão do Rio de Janeiro. Porque nós não estamos fazendo qualquer tipo de intervenção mais firme no modelo. A gente vai entregar a mesma coisa para o Rio de Janeiro, salvo se a gente fizer um planejamento agora no Ministério Novo, no novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, com o ministro Jungmann. O ministro Jungmann é um conhecedor do problema de segurança pública brasileiro. Na época que ele estava no Congresso Nacional, ele participou de muitas audiências públicas que tratavam do problema de segurança pública, mas a gente tem receio de que ele não tenha tempo e não tenha força política para implantar o que a gente precisa de modernização da nossa segurança. E tem uma questão também que é muito importante as pessoas estarem atentas. Você falar de segurança pública, você tem que falar também de medidas para você evitar que essas pessoas vão para a criminalidade. Ou seja, de medidas, você levar educação de qualidade, cultura, esporte, para essas pessoas da periferia também, senão você vai estar enxugando gelo, você concorda? Não concordo. Já na década de 30, se você fizer uma busca aí histórica, na década de 30, os Estados Unidos aprendeu isso com Al Capone. Então, eles saíram com a Escola de Chicago,
que tinha ali pessoas, arquitetos, engenheiros, economistas. Eles fizeram os primeiros estudos de mancha criminal, fizeram os primeiros estudos do impacto do urbanismo dentro da criminalidade do local. Então, a gente tem, na década de 50, a implementação da meritocracia dentro do serviço público norte-americano, especificamente dentro das polícias. Então, a gente tem que olhar para o histórico também, para a gente ver que precisa. Então, por exemplo, uma luz, uma iluminação melhor nos pontos de ônibus diminuiria a incidência de furtos e roubos nos pontos de ônibus. Então, a gente tem várias medidas que são complementares. Você oferecer o contraturno com esporte e educação. Claro. É porque, na verdade, a gente percebe que o Estado virou as costas. Vira as costas. Por exemplo, nos presídios, né? Que os caras fazem as próprias leis. Então, tem vários criminosos que comandam dentro dos presídios. E aí eu pergunto para você, o bloqueio de celular dentro dos presídios não é algo óbvio? Não, eu acho o seguinte, que na execução penal, primeiro a gente tem uma crise, a gente tem que mudar tudo, né? É uma crise em que o próprio Estado reconhece a força das organizações criminosas. Das 27 unidades federativas, a gente tem ciência que 14 unidades federativas já dividem o presídio, a ala do presídio, por organização criminosa e não por periculosidade. Então, a pergunta que se faz não é qual crime a pessoa cometeu para cumprir pena. É em qual organização criminosa você está colocado. Já é o primeiro problema que a gente vê gravíssimo na execução penal. A gente tem hoje avaliações de que apenas 10% dos presos estudam e apenas 15% trabalham. E nesses 15% que trabalham, você tem um regime semiaberto. Então, o cara, para ir para o regime semiaberto, ele tem que apresentar um trabalho. Então, por isso aumentou para 15%. Então, nós temos índices ridículos de ressocialização. Sim. A palavra ressocialização não existe no sistema de execução penal brasileiro. Então, a gente precisa mudar esse sistema todinho nosso. Quanto a bloqueador de celular, eu acho que a gente tem que dar um passo antes. Bloqueador de celular, a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que entrou esse celular, essa droga e essa arma dentro do presídio? Perfeito. Então, você tem que ter parlatório, você tem que ter scanner de corpo, você tem que ter o procedimento em que todas as pessoas passem pelo procedimento. É juiz? Excelência, o senhor vai ter que passar pelo procedimento. É promotor? Vai ter que passar pelo procedimento. É policial? Quem trabalha lá? Todo mundo passar pelo procedimento, inclusive quem fornece mantimento lá para dentro. Todo mundo, sem exceção, teria que passar pelo procedimento, como é feito nos outros países. No Brasil, não. Você tem várias exceções em que pessoas não precisam passar pelo procedimento padrão. E aí você começa a abrir vácuos. E aí, gente, não estou querendo levantar falso de ninguém. É porque o procedimento tem que ser aplicado de forma objetiva para todos. Com certeza. Né? Com certeza. Então, a gente tem que discutir o antes também. Isso mesmo. O bloqueador de celular é o depois. Depois que o celular entrou dentro do presídio. A gente tem que evitar que o celular entre dentro do presídio, assim como drogas, armas. Então, eu acho que a gente precisa tratar segurança pública como ciência. Chega de achismo, né, dentro de segurança pública. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, tão importante para a nossa sociedade. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos à disposição para esclarecer, para pontuar, para um debate. E entendemos que quando a gente mudar a nossa segurança pública, o foco da nossa segurança pública, um foco transversal, como você bem colocou, com apoio, com suporte de educação, de saúde, urbanismo, em que a gente trabalhe também de onde e por que esses crimes vêm sendo cometidos, a gente pode melhorar muito a situação das nossas grandes cidades brasileiras. É isso mesmo. Muito obrigada. Viu? Obrigado. E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.